3, 2, 1. Hello, everyone. Welcome to Papo de Teacher. This is Papo de Teacher number 54 already. Yeah, it's good to have you here. I'm Teacher Fabi Montanari. Eu sou a Teacher Fabi Montanari. Eu te ensino a falar inglês no trabalho para você se comunicar melhor e ganhar destaque na sua carreira profissional. Então, a gente está começando o Papo de Teacher número 54. O tema de hoje é um guia para fazer apresentações em inglês. Esse Papo de Teacher, especialmente, faz parte do aquecimento para a Semana do Inglês para o Trabalho. Eu não sei se você já está inscrito ou não na nossa Semana do Inglês para o Trabalho. Se não está, é só clicar no link que está na bio. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo para quem está vendo pelo YouTube. Então, clica, se inscreve, você vai receber as informações direto no seu e-mail. Você também entra no meu grupo de WhatsApp para poder receber as informações de uma maneira mais rápida. Ok? Queria a confirmação também se vocês estão recebendo o meu áudio, né? Se o áudio está ok para vocês, ou se está com algum problema, está com delay, alguma coisa. Manda um joinha para mim, eu vou gostar de saber, ter certeza que está tudo certo. Beleza, então? Podemos começar o nosso Papo de Teacher, um papo direto e reto, para quem precisa falar inglês no trabalho. Então, um guia, ninguém me respondeu. Tá tudo certo com o áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok. Beleza. Thank you so much. Um guia para fazer apresentações em inglês. Eu acho que esse é um dos temas que os meus alunos mais ficam desesperados, e por isso que eu selecionei também entre os temas todos desse período de aquecimento, eu coloquei como esse guia, uma maneira de tranquilizar. Tudo isso que eu coloco aqui para vocês faz parte de um momento de ajudar o aluno a se preparar para o momento de apresentação. Eu sei o quanto uma apresentação pode ser tensa. Por quê? Na hora que a gente está fazendo uma apresentação, a gente está ali exposto. Então, a gente não tem medo. Talvez o que eu percebo não é tanto o medo de apresentar, é principalmente o medo de errar na frente de todo mundo. Então, isso é algo que eu procuro trabalhar com os alunos dentro das etapas ali do método. O que acontece? Se você for convidado, se você precisa fazer uma apresentação no trabalho, essa apresentação ela não necessariamente é uma palestra. Às vezes a pessoa pensa que uma apresentação ela vai subir no palco e vai fazer uma palestra, né? Vai ser um mestre de cerimônias, isso aí é outra história. Mas a apresentação no trabalho é você apresentar os relatórios, né? Um relatório, apresentar a evolução de um projeto, algumas dificuldades, enfim, essas coisas são a fazer uma apresentação no trabalho. Se você está sendo convidado ou intimado a tomar a frente ali de uma apresentação, significa que você é a maior autoridade dentro do grupo ali, para quem você vai apresentar, é a maior autoridade com relação àquele assunto. Então, isso por si só você precisa ter em mente. Para quê? Para que você saiba que, se você foi chamado para isso, você é a pessoa que representa a maior autoridade. As pessoas te reconhecem como autoridade naquele assunto. Então, já mantenha a calma nesse sentido, tá? Então, essa mentalidade é importante você ter no momento que você se prepara para fazer uma apresentação. A primeira coisa, então, é controlar o nervosismo. Ter um pouco de nervosismo é natural. Não achem, por exemplo, que eu não fico tensa ou não fico nervosa a cada aula. Dou aula há 27 anos, mas até hoje eu ainda tenho esse momento de tensão. Toda vez que eu tenho um aluno novo, um grupo novo, que a gente vai trabalhar, como que vai ser, porque cada grupo tem uma característica diferente. Então, tudo isso até a gente, né, aquela coisa se encaixar perfeitamente. Então, tem essa parte que é importante você considerar. Os primeiros minutos de uma apresentação, não esqueça de respirar fundo. É muito importante. E assim, e por mais óbvio que seja, fala, Teacher, eu vim até aqui para você me falar que eu tenho que respirar fundo. Sim, porque você consegue, né, se controlar, baixar o seu nível de adrenalina ali. Então, com uma boa respirada ali, o controle da respiração, até mesmo apresentadores experientes têm momento de tensão, mesmo que de repente seu chefe faça isso toda semana para o grupo, para a equipe, isso pode acontecer, de causar esse nervosismo. Então, primeira coisa, você reconhece que você tem alguns pontos que para você são pontos mais fracos, que te deixam mais tensa ou mais tenso, e procura mudar esse tipo de energia, procura jogar canalizar essa energia para aquilo que você tem um domínio maior. Uma vez eu lembro
muito tempo atrás, ela falou para mim, ela falou, teacher, nossa, você sabe tudo de inglês. Eu falei, não, eu não sei tudo de inglês, pelo amor de Deus. Não coloque toda essa expectativa em cima de mim, eu sou apenas uma mera mortal aqui. Não é que eu sei tudo de inglês. O que eu sei eu sei onde eu consigo navegar, quais são as minhas águas mais tranquilas e quais são águas mais turbulentas. Quando eu me preparo para uma aula, para uma apresentação, cada aula é uma apresentação, essa live é uma apresentação. Quando eu me preparo para isso, eu procuro me aprofundar em tudo aquilo que eu faço um mapeamento de tudo aquilo que precisa ser falado. Com esse mapeamento de tudo que precisa ser falado, eu vejo quais são as águas mais calmas para mim e quais águas são mais turbulentas. Nessas águas mais turbulentas, por que elas são turbulentas? Que tipo de pergunta pode surgir aqui nesse setor que não me deixa tranquila? E aí eu faço a minha lição de casa. Eu procuro me antecipar a eventuais perguntas que vão surgir ali. Então é isso. Eu lembro das primeiras vezes, mais de 20 anos atrás, são 27 anos esse ano dando aula. A primeira vez que eu tive que dar aula para um executivo, era um grupo de executivos dentro de uma grande multinacional, e era o tema da aula no livro, ainda daquela maneira bem irregular, né, bem tradicional, abrir o livro na página tal, vamos fazer um exercício, e o tema era Present Perfect. E Present Perfect causa um terror em alunos, mas também causa no professor quando ele não tem experiência para explicar. E eu não sabia explicar aquilo. Procurei me cercar de todas as maneiras, mas ainda assim existia uma certa tensão naquele momento, natural. Então é isso, você procura se antecipar, principalmente onde você identifica os seus pontos que não são tão tranquilos. E, eventualmente, se também não coloque sobre as suas costas toda a responsabilidade, o peso de falar assim, nossa, eu preciso saber absolutamente tudo. Eventualmente, dentro de uma reunião, de uma apresentação para um grupo, vão ter perguntas que não são da sua alçada a responder. Então, você tenha maneiras educadas de dizer, olha, isso não faz parte do escopo da apresentação, nem da minha atividade, nem da minha área, mas tem uma maneira educada de conduzir isso daí. É isso que você precisa buscar. Quando você faz esse mapa mental, o falar inglês ele vai ser uma ferramenta para te ajudar. Não é para te tornar... não é para te tornar te deixar em pânico. Eu estou lendo a mensagem do Kleber aqui, que ele trabalha numa multinacional e passa apertado toda vez que recebe visita de fora, e é normal isso. Então, mapeia em que momentos que você tem essa dificuldade, a hora que você passa mais apertado, e por que você está fazendo isso? O que te faz passar apertado? O que na prática é passar apertado? E mapeia isso daí. E outra, se inscreve na Semana do Inglês para o Trabalho. Não sei se você estava aqui bem no comecinho, mas a gente vai ter a Semana do Inglês para o Trabalho, que eu vou mapear, eu mostro esse mapeamento, onde o aluno passa sufoco. E qual a estratégia para cada momento de sufoco? Tem vários casos ali que eu vou trazer de alunos que eu já ajudei dentro desse período, tá? Então presta atenção nisso, se prepara principalmente para os pontos que não são tão tranquilos. Mas também para os pontos que são tranquilos, não deixa de fazer uma revisão, para você não ser derrubado pelo seu próprio excesso de confiança. Revisa número, revisa as informações, se as informações que você vai compartilhar ali são realmente confiáveis, se elas estão consistentes, porque é isso que muitas vezes acontece. Você, na ânsia, no desespero de falar inglês corretamente, voltamos aqui, peraí. Só um instantinho, pessoal. O pessoal que está online aqui, voltamos aqui, tinha travado, né? Eu não sei onde vocês estão, mas aqui começou a chover muito agora. Então, eu acho que o sinal ficou todo bagunçado. Mas daí eu fui tirar da conexão de Wi-Fi para colocar no meu 5G. Muitas vezes, em que momento que a gente trava? Travaria mesmo em português. E eu já trabalhei em multinacional, eu já vi isso acontecer. E era uma das minhas maiores tensões quando eu apresentava, e não era pelo inglês. O inglês, no momento que eu fui trabalhar numa multinacional, o inglês não era um problema, um peso para mim. Olha, eu não sei falar inglês, apesar que sempre que você vai precisar se expor, sempre vai ser complicado a exposição de você errar. Então, a gente sempre se sente mais confortável falando a nossa língua materna. Eu vou depois contar um parênteses aí de uma história engraçada que eu tive com uma professora de inglês. A gente sempre vai se sentir mais confortável falando com a língua materna.
Vai falar para mim, teacher, você é teacher há 27 anos, você trabalhou em multinacional, você fazia apresentação em inglês, você lidava com fornecedor, você dava treinamento para fornecedor, você treina alunos nesse sentido. Você fica tensa quando você vai falar inglês? Eventualmente eu fico tensa por eu estar exposta. Se eu for subir num palco para falar, eu vou ficar tensa em português também. Então não é só o inglês. Esse momento vai me dar uma atenção em português. Mas o que mais eu percebia que as pessoas ficavam muito tensas era você sentar numa mesa, vai ter um diretor ali na mesa, e geralmente os diretores, eles são, para ter, né, pelo menos, um raciocínio rápido, conseguir pegar números ali, ainda mais dentro de grandes multinacionais, são pessoas que já têm uma carreira, né, vêm de uma experiência bacana, então às vezes ele bate o olho no número e ele vê que aquele número está inconsistente. E aí ele vai questionar, não tão inglês, ele vai questionar o número. Mas esse número aí está correto? Por que você reportou X em vendas no último trimestre se aconteceu tal coisa? E isso geralmente tende a derrubar. A pessoa se preocupa tanto com o inglês na ponta da língua e às vezes deixa passar uma inconsistência numa tabela, numa planilha, alguma coisa assim. Então, presta atenção com relação a isso, tá? Então, esse é o ponto do inglês. Vamos voltar aqui. Eu acho que agora se estabilizou. Eu vi que o Kleber perguntou aqui de onde eu falo. Eu estou em São Paulo, perto de São Paulo, na grande São Paulo. Eu não sei de onde vocês estão. Aliás, coloquem para mim, eu queria saber onde está chegando essa mensagem para vocês, de onde vocês falam, e se está chovendo forte aí. Agora parece que acalmou, mas 10 minutos antes da live eu falei, não é possível que vai começar a cair todo esse temporal no momento da minha live. Não choveu, agosto estava seco, sem chover, nada, e agora vai desabar um temporal. Aqui, São Paulo também. E eu não sei se São Paulo, capital, choveu. Aqui na grande São Paulo estava chovendo forte alguns minutos atrás, agora eu não estou ouvindo mais. Então, a gente tem essa questão de se preparar. Se você é o especialista da área para apresentar, ninguém vai saber mais do que você sobre isso, só tenha certeza que tudo que você está apresentando ali é consistente. Quando você for apresentar em inglês, também é importante usar uma linguagem clara e concisa, e eu falei sobre isso ontem. O que é usar uma linguagem clara e concisa? Não queira, se no seu dia a dia você não usa uma linguagem rebuscada, não queira colocar tudo isso numa reunião. É claro que eu não estou falando para você falar assim, a gente tem que sair daquele nível de falar frases pequenas e curtas, que são os níveis iniciais do inglês, então você fala frases pequenas e curtas ali, sem interligação, não consegue conectar uma frase uma com a outra, então você tem aquelas frases curtinhas, que é uma fala mais infantil até. Então, você tem que buscar sair disso daí, claro, mas você também tem que tomar cuidado com tentar usar uma estrutura tão sofisticada e diferente, incompatível com o teu nível de inglês que você usa no dia a dia, a ponto de que você não consiga concluir sua frase. E aí você fica mais tenso. Então, linguagem clara e concisa. Estuda de antemão o que você vai falar. Evita termos técnicos ou aqueles jargões muito técnicos que meia dúzia de pessoas vão entender. E você vai deixar o resto do seu público ali, das pessoas, sem conseguirem entender. Isso eu percebo que é um erro de apresentador. Talvez assim, se você é um advogado, vai falar exclusivamente com advogados, talvez você possa usar alguns termos que são muito característicos, né, da linguagem jurídica, que os mortais não conseguem entender. Se você está dando uma palestra para médico e você é médica, falando com médicos, tem outros jargões que você usa. Se você é da área de TI, tem outros jargões que você usa. Não tenha certeza de quem é o seu público, como você vai falar. Tá? Então, você vai deixar a pessoa desconfortável por não conseguir conectar a mensagem. Você precisa, quando você é um apresentador, você está levando uma mensagem. Above all. Ok? O nervosismo. O Kleber colocou aqui que o nervosismo atrapalha muito, que ele vai receber visita de parceiros de negócios do México e dos Estados Unidos. O mexicano, ele vai falar aquele inglês, se falar inglês, né, se vocês estiverem num ambiente comum ali, o mexicano vai ser mais simples de entender. O americano, ele fala um pouco mais rápido, mas provavelmente, se ele já tem contato com latinos falando inglês, tende a ficar mais tranquilo. Eles tendem... eu já tive experiência de também trabalhar numa multinacional americana, e a gente tinha... não só contato com clientes parceiros, mas a gente tinha contato com fornecedores, né? Eu falava com fornecedores de toda a região
e tinham essas questões. E o mais engraçado é que os americanos não conseguiam falar meu nome, é Fabiane. Eles não conseguiam falar Fabiane. Então, eles me chamavam de Fabina. Hi, Fabina. E aí eu falava assim, please call me Fabi. Porque Fabina não, né? Pelo amor, né? Então, era Fabi. Aí até eles conseguirem entender que não precisavam falar Fabiane, era Fabi. E recentemente também fiz um trabalho de tradução. Eu tenho, né, um contrato com uma empresa de tecnologia da Irlanda. E eu faço as reuniões quando eles fazem com as empresas no Brasil, eu entro como intérprete para eles. E aí o irlandês, ele, how do I say your name? Né? E ele tentando falar e ele não conseguia. Just call me Fabi, ok? Fabi is okay for me. Call me Fabi and it's okay. Então, é usar essa linguagem adequada ao seu nível de inglês, adequada ao seu público, à compreensão do seu público. E, claro, foca naquelas coisas que eu falei ontem. A sua pronúncia está clara? A sua entonação está clara? Então, busca o mais simples. O básico bem feito é melhor do que o mais sofisticado de você tentar colocar naquele momento que você está fazendo uma apresentação. Right? Gírias também, ou termos muito informais, não são adequados, né? Não, até um tanto óbvio, mas é importante sempre ressaltar isso daí. Toma cuidado se o que você está colocando ali é uma gíria adequada, culturalmente também aceita. Todos esses pequenos cuidados você precisa cuidar. E também, eu sempre falo, tem aluno que às vezes gosta de contar uma piadinha. Uma piada na sua língua, às vezes faz sentido. Uma piada em língua estrangeira pode não fazer. E a pior coisa é você contar uma piada no sentido de tentar conectar com a pessoa e a pessoa não pegar a questão ali por trás da piada. Pode não ter feito sentido para ela, pelo aspecto cultural dela, ela não tem o background ali para entender uma piada. Então, eu falo sempre para os alunos, tomem muito cuidado com isso. Eu, pessoalmente, se eu vou soltar alguma brincadeira, eu tenho que ter certeza que todo mundo que vai ouvir vai entender aquela referência. E é certeza mesmo, tá? E vou falar uma coisa aqui, às vezes assim, tá rolando alguma coisa na internet e enfim, vira e mexe tem essas trends aí que acontece, a gente começa a rir, sempre tem, né, às vezes um influencer ou outro que navega nesse tema, e às vezes você vai deduzir que a pessoa sabe disso daí, porque, nossa, tá aí na internet, tá todo mundo vendo, e a pessoa pode não estar conectada ali nos mesmos, nas mesmas pessoas que você segue, e ela não vai conseguir entender. Aconteceu isso recentemente aqui em casa com meu marido. Ele colocou, tava rolando uma coisa, e uma pessoa que ele segue brincou com aquilo que estava acontecendo, ele falou, cara, o que está acontecendo? Eu comecei a rir, ele não riu, uma pessoa, né, que nós dois seguimos em comum, ele falou, mas o que é isso daqui que eu não estou entendendo nada? Eu me matando de rir. Eu falei, mas você não viu, assim, 5 dias atrás, o que estava rolando aí? Era aquela questão dos, o que era? Dos poetas. Lembra que como, não sei se vocês viram isso, né? Como se você fosse Carlos Drummond de Andrade, como que você descreveria Come um Miojo? Né? E era a brincadeira do Come um Miojo, mas de uma área que a gente acompanha. E ele não entendeu a referência. Eu falei, então, aí eu tive que explicar a piada antes. Isso pode acontecer, mas isso aqui foi em casa, né? Foi uma situação familiar. Agora, imagina você deduzir que a pessoa está acompanhando tudo que está acontecendo online e você solta uma piada, uma brincadeira, né, baseada nisso e ninguém conectou. Então, é uma situação difícil para você contornar e no fato de ser em inglês vai ser ainda mais desafiador. Um certo nervosismo porque meu chefe sempre participa das reuniões e isso me deixa preocupado com relação ao nível de inglês. Tenho esse bloqueio mental. Primeira coisa, faz um teste de nível, tá? A gente, claro, dentro do método, eu preciso entender, cada aluno dentro do método aqui comigo, quando a gente faz as turmas, tem uma trilha diferente. Porque um aluno de nível intermediário, ele vai ter uma necessidade, uma preparação para fazer uma apresentação diferente de um aluno básico. O aluno chega para mim, teacher, eu tenho que fazer uma apresentação a semana que vem. O que você fala de inglês? Nada. E aí, né, a gente começa a rezar. Mas um aluno básico, ele vai ter uma trilha diferente dentro dessa jornada de falar inglês para o trabalho, diferente de um aluno que já é intermediário. São necessidades diferentes, são demandas diferentes. Então, a primeira coisa, Kleber, trabalha para você identificar de fato qual é o seu nível real de inglês. E isso vai te deixar mais tranquilo e vai... Essa insegurança, esse bloqueio vem da insegurança, e a insegurança vem da falta de informação clara. E a falta de informação clara você pode resolver buscando essa informação de uma maneira clara, ok? Então, preste atenção nisso. Suporte visual.
é uma outra coisa importante. Você vai fazer a apresentação de gráficos, de slides, usa gráficos simples, compreensíveis. Não ponha um texto inteiro dentro de um slide, ninguém vai ficar lendo. Ou vai ficar lendo ou vai ficar te ouvindo. E não põe isso aqui também não é apresentação na quinta série, que você coloca um slide ali inteiro e fica de costas para o público lendo o slide para a professora. Não é isso, não se trata disso. Fazer uma apresentação, você transmite uma mensagem. Então, esse treino, muitas vezes na frente do espelho, muitas vezes se gravando. Hoje a gente tem uma facilidade de gravação, a gente tem a câmera aqui na nossa frente, então isso é muito legal. A gente pode treinar e se analisar, certo? Eu não sei se alguém aqui já passou por um processo seletivo, por exemplo, com HireVue. Se vocês já ouviram falar disso e se vocês sabem do que é. O HireVue ele é um software hoje que muitas grandes empresas estão usando para a seleção de candidatos. E eu já preparei vários alunos nesse sentido, bloqueei câmera. E se eu te falar que o meu também estamos juntas aqui, tá? Mas hoje é incrível que as pessoas falam assim, nossa, as pessoas que me conhecem até do offline, nossa, Fabi, você está fazendo uns vídeos tão legais na internet. E eu falo, eu nunca acho legal o meu vídeo. É uma confissão aqui, eu nunca acho legal. Mas você se acostuma. E eu nunca fico calma, eu nunca estou realmente calma. Eu estou sempre tensa. Mas a gente vai controlando. Como que alivia a tensão? Né? O que ajuda a gente ficar mais calmo? Então, tudo isso é muito importante para a gente levar em consideração. Então, quando você vai fazer uma apresentação, você precisa revisar seus gráficos, seus slides, seus diagramas. Tenha certeza que você está com os recursos visuais adequados para te ajudar a melhorar a sua apresentação. Não que eles sejam muleta para você só falar que fez uma apresentação. Eu estava falando do HireVue, eu acabei me perdendo aqui com o que veio, né? O HireVue, ele é um software de preparação. Então, eu percebo o aluno, ele fica exatamente tenso, porque eu já vi esse software, né? Alunos se preparando com esse software, já entrei para pesquisar, e o entrevistador, né? É uma triagem inicial que muitos RHs têm feito, quando recebe muito candidato. Então, o entrevistador, ele vai selecionar a empresa, né? O RH vai selecionar lá 5 perguntas, 3 perguntas-chave lá que eles consideram fundamentais. E escolhe se o candidato vai responder em português ou inglês. O candidato não tem como saber antes. Então, é uma preparação meio às cegas. Eu ficaria muito tensa, de fato, mas como que a gente controla isso daí? Mapeando quais são seus pontos fortes, mapeando quais são seus pontos fracos. A hora que você abre o HireVue, que você clica lá, gravar, você tem, geralmente são 2 minutos, 2 ou 3 minutos, eu não me lembro agora, que o entrevistador coloca, que é o tempo para você fazer a sua gravação. Então, me fale sobre a sua experiência, um caso de sucesso, ou um caso desafiador que você teve que lidar e como que você contornou isso daí. Uma pergunta clássica de entrevista. E aí o candidato ele tem de 2 a 3 minutos para responder isso daí. E ele só vai saber se vai ser em português ou em inglês na hora. Algumas empresas já falam 100% em inglês, outras pessoas não deixam isso tão claro no processo seletivo. E ele vai ter que se preparar para responder tudo isso em 2 a 3 minutos. E ele tem a chance de descartar uma vez a gravação. Então, eu gravei, não gostei, descarta. A segunda, valendo. E acabou. Então, faça esse teste em casa, porque eventualmente você vai participar de algum processo seletivo. E se for um HireVue na vida? Ou qualquer coisa equivalente? Né? Devem existir outros softwares para isso e eu que desconheço. Então, se tiver alguém de RH, inclusive, que quiser compartilhar que existem outros softwares nesse sentido, eu vou gostar de saber. Então, são situações que são tensas, mas você, fazendo um mapeamento de uma maneira muito simplificada, faça um mapeamento do seu nível de inglês, faça um mapeamento do que você quer apresentar, faça uma separação, uma triagem ali do que é uma água calma, né? O que são águas calmas para você navegar, das águas turbulentas. E das águas turbulentas, principalmente, go deep inside, para você conseguir verificar o que você sabe ali e antecipar perguntas. Vocabulário claro e conciso. Tenta inventar, não reinventa a roda agora. E busca estabelecer essa comunicação. Ok? Deixa eu ver aqui, mais uma vez, o Kleber colocou exatamente isso que estou buscando, inglês para negócios, vou chamar vocês no privado para ver como ingressar numa turma ou até mesmo fazer aula particular. E nós temos essas duas opções, tá? Daqui
tudo pelo link que está na bio, você vai conseguir receber essas informações direto no seu e-mail, você vai cair no grupo de WhatsApp, a gente está mandando no inbox também, no direct, a gente responde. E aí tem tanto o programa de imersão online, vou falar sobre isso nas aulas de imersão, é muita informação, eu não consigo compartilhar tudo exatamente agora. Mas aí a gente tem programa de imersão de inglês para o trabalho online, com algumas aulas gravadas, outras aulas ao vivo. A gente tem também um programa de acompanhamento individual que alguns alunos optam por fazer, né? Então, eu falo que faz um upgrade do programa de imersão, é uma outra possibilidade, de acordo com a necessidade. Eu sempre gosto de avaliar com o aluno qual a sua necessidade, qual a sua urgência, qual o seu nível atual, como que é a sua rotina de vida, porque, inclusive, eu já tive alunos, teacher, eu quero um super intensivo aula de inglês todos os dias. Vai funcionar mesmo na sua rotina? Vai funcionar mesmo? As chances de que você não vai conseguir dar conta de tudo, e quando a gente não está dando conta de tudo, a gente quer desistir, porque está se sentindo frustrado, está sendo engolido ali pela rotina. Então, tudo isso eu gosto de avaliar com o aluno, né? Eu, a equipe, né, que a gente conversa. Então, são pontos que precisam ser considerados. Então, às vezes, a consistência, ela é muito mais importante do que só a velocidade, só um intensivão de aulas, tá? Então, isso pode chamar a gente no particular lá, Kleber, que eu te passo mais informações. Agora, eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, se ficou algo mais que vocês queiram perguntar. Eu respondi bastante coisa aqui. E eu também gostaria de saber de vocês o que vocês... algum tema, fala, teacher, eu tenho muito bloqueio, né? O Kleber colocou bastante aqui hoje, contribuiu bastante. Se vocês têm esses bloqueios que vocês têm, o que vocês gostariam que eu falasse. Eu tenho alguns temas que eu vou mapeando, né, no dia a dia, mas eventualmente alguma coisa que seja pontual, vou preparar uma conversa, um papo de teacher especial para a sua dúvida, que às vezes são de outras pessoas também, né? E então eu vou adorar saber, estou aqui para contribuir com vocês, tá bom? Tomorrow we'll be back at 6:30, same time, same bad time. And same back channels here. If you want, I will be more than happy to have you all here again tomorrow, 6:30. And I'll see you then. Bye-bye.